Olá pessoal, eu sou o Murilo Viralino, formado em Tecnologia e Análise de Dados, estreando esse novo quadro aqui, o Domingo Elucidativo. Cada domingo aqui no meu canal eu vou tentar trazer um novo tema para ser abordado sob o enfoque do paradigma consciencial. Hoje eu vou falar sobre a liderança consciencial, o que seria a pessoa liderar qualquer tipo de grupo, qualquer tipo de situação no mundo sobre o enfoque do paradigma consciencial. O paradigma consciencial foi uma nova proposta criada pelo professor, médico e odontólogo Waldo Vieira, que na minha opinião, e tenho quase certeza disso, foi a consciência mais lúcida que eu conheci nessa vida humana. Foi em novembro de 2009. Eu falo isso sem querer idolatrar, porque tem até um livro aí querendo acabar com a figura do professor Waldo, falando que ele tinha um lado homem por trás de um mito, né? O homem atrás de um mito. Tá tudo certo, todo mundo tem o direito de heterocriticar. Eu compreendo esse cidadão que escreveu esse livro, porque tem muita gente dentro da consciência. Muita gente não, poucas pessoas dentro da conscienciologia que são intragáveis. Ele deve ter tido conflitos com esse tipo de povo, mas voltando para o tema, para não sair, a liderança consciencial, o próprio Waldo Vieira foi um grande líder. Ele não quis fazer a cabeça de ninguém. Por mais que muitas pessoas interpretem até hoje que a Conscienciologia é uma espécie de seita ou religião, mas não, ele era favorável ao princípio da descrença. Foi esse princípio da descrença que me fez levar a sério o paradigma consciencial, a Conscienciologia. Ou seja, não admita nada que eu estou falando aqui, tem as suas próprias experiências, e com a minha vinda para Santa Catarina eu reforcei mais isso. Porque eu já sentia muitas coisas quando eu morava em Goiás, mas o que faltava era um grupo, né? Era um pessoal para conversar sobre esses assuntos que realmente te levasse a outro patamar. Então aqui em Santa Catarina eu consegui encontrar esse grupo, e aqui em Blumenau então o pessoal está acima da média, está muito bom aqui. O processo do amparo é tanto intrafísico, tanto para a vida intrafísica, e o amparo que é recebido também do extrafísico, né? Porque quando você faz algo positivo aqui na Terra, as consciências mais elevadas prestam atenção em ti. O professor Waldo sempre falava nisso. Aquele ali leva a sério, ele não está de brincadeirinha não, ele não está querendo ser mais um na multidão para falar disso e aparecer, né? Como muitas pessoas utilizam aí o parapsiquismo, a paranormalidade, para acabar ganhando likes, ganhando dinheiro. Isso é um processo anti-evolutivo e infelizmente muitas pessoas ainda não têm noção disso. Então ficam aparecendo, querendo fazer showzinhos parapsíquicos, né? Tem até muitos videntes, né? Tem um aí na internet hoje em dia que aí fica sempre falando em nome de coisa religiosa como se fosse positiva, mas ali, na minha opinião, tem muita consciência extrafísica guia cega, né? Querendo só repercussão ali, fama e aquilo, o processo, você não sente uma energia boa naquilo, principalmente quando você tem um auto-parapsiquismo lúcido. Então, voltando para a liderança, para não fugir do tema, que eu tenho essa dificuldade às vezes, a liderança é a pessoa primeiro se auto-liderar. Como fazer isso? Sob o enfoque do paradigma consciencial. Primeiramente, ela sabe que não é só o corpo físico. Ela sabe porque ela se experimenta, não porque alguém falou. Não estou querendo impor a minha ideia para ninguém. Apenas ela identifica que tem um corpo energético, porque muitas vezes ela adentra a um local e vai sentir que a energia naquele local está mais pesada. Então o líder com mais enfoque no paradigma inconsciencial, ele vai ter mais lucidez no intrafísico. E ao ter mais lucidez, ele vai tomar atitudes mais pró-evolutivas, porque ele vai ter uma visão de conjunto melhor. Então ele possivelmente, ao conversar com um determinado funcionário, ele pode ter uma extrapolação parapsíquica e reconhecer até por meio de insights e propriamente por meio da energia daquele funcionário, ele pode reconhecer até quem aquele funcionário foi em determinada vida, que talvez conviveu com ele de tal forma. Isso tudo é possível devido ao parapsiquismo. Então, o líder, sob o enfoque do paradigma consciencial, ele vai ter uma visão mais ampliada das situações mundanas. Isso não é só fantasia não, gente. Isso acontece. Muita gente acha que isso é coisa do Hollywood. Isso acontece. Tem pessoas que são mais parapsíquicas do que outras. Outras precisam desenvolver, mas todo mundo
se dedicar com as técnicas conscienciológicas. Quais são as técnicas conscienciológicas que mais favorecem a liderança consciencial, na minha opinião? A técnica da autorreflexão de 5 horas. O que é isso? A pessoa escolhe um local homeostático, positivo, onde que ela costuma até escrever livros, fazer reflexões, e fica ali por 5 horas, pensando na vida, o que ela está fazendo de errado ou de positivo. Isso vai ampliar a sua capacidade de consciência, de lucidez. Amplia o seu lado consciencial, o seu lado espiritual. Há uma ampliação, a pessoa fica mais lúcida, ela fica de bem com a vida, ela não vai atacar outras pessoas de forma reativa, ela vai ter mais compreensão, ela vai compreender a situação do semelhante, ela vai ter mais empatia. Essa é a tendência do líder mais evolutivo, do líder consciencial de verdade. Então, a liderança consciencial pode ser aplicada em diversas situações mundanas, tanto na questão empresarial, que muita gente fala, né, do empreendedor, do líder de empresas tradicionais. Ele pode até aplicar o paradigma consciencial sem falar muita coisa, só de forma mais quieta e trabalhando com as próprias energias conscienciais. E como? A terceira técnica, a outra técnica que eu recomendaria é a técnica do estado vibracional. Trabalhar com as energias movimentar da cabeça aos pés. Você fecha o olho, tente criar uma imagem, começa a colocar a energia. Como se coloca a energia? Com pensamento. Pensamento cria energia no topo da cabeça, e ao sentir aquela bola de energia no topo da cabeça, você pode movimentar da cabeça aos pés. Vai chegar um ponto que você poderá instalar um estado vibracional, que seu corpo todo começará a vibrar. Isso é o trabalho energético, e movimentando isso diariamente, o estado vibracional fica potente e você acaba desassimilando as energias negativas de outras pessoas, de outras consciências extrafísicas, de outros espíritos desencarnados. Então, e isso o líder, quando aplica diariamente, ele fica com esses atributos trabalhados, e realmente ele fica num patamar acima do líder que é mais materialista, do líder que acha que é só uma vida, do líder que acha que isso é conversa fiada, do líder que tem preconceito. Esse negócio de vida passada é fantasia. Tem muito líder ainda que pensa dessa forma, não é mera fantasia. A pessoa pode ser a mais materialista do mundo, mas ela passou pelo ciclo multiexistencial pessoal. Por enquanto ela está nessa condição de ficar sem lembrar de vidas passadas, porque muitas vezes, se ela recordar, ela pode até enlouquecer devido às besteiras que ela fez em vidas passadas. Então, às vezes é produtivo a pessoa não lembrar do que ela fez em vidas passadas, em existências pretéritas, porque pode mais atrapalhar ela do que ajudar. Ué, mas por que tem gente que estuda isso? Na Conscienciologia tem até uma instituição sobre essa questão de vidas passadas. Porque se você conseguir ter retrocognições, que seria essas recordações de vidas passadas de forma mais homeostática, mais equilibrada, que é o que a Conscienciologia propõe. A Conscienciologia não quer que a pessoa vá lá e descobre que foi uma pessoa famosa no passado e fica falando aqui na tua vida e não fazer nada para aparecer. Não é isso. É porque você vai identificar o porquê você tem determinados traços até hoje e está com determinada família que muitas vezes não tem nada a ver contigo, na sua cabeça, às vezes até de rebeldia, que eu vejo muitos jovens rebeldes aí. Até acabei de ver ontem um rapaz no YouTube, o canal dele chama Uma Vida Simples. Aí você clica no vídeo lá, ele está culpando a geração Y pelo processo de inadaptação dele, tá, tipo, querendo justificar um processo difícil para ele na geração Y. Possivelmente é um intermissivista, um líder que fez curso intermissivo, um líder em várias vidas, mas está aqui ainda perdido no mundo intrafísico, porque não tem muito campo, não tem muito ambiente para falar sobre esses assuntos transcendentes sem as pessoas acharem que você está delirando, que você está faltando um parafuso na cabeça. Mas não. A Conscienciologia, o paradigma consciencial, tem suas premissas compreensíveis, basta a pessoa se dedicar, que ela vai compreender que não é apenas um bolinho de carne, não é apenas um corpinho físico. Ela tem mais corpos de manifestação. O energossoma, que é o corpo energético, o corpo mental, que é o mental soma, e o corpo físico, que é esse mais bruto, denso, que eu estou aqui fazendo o vídeo. Abraço mega fraternal e valeu!